A maioria das pessoas, essa é a pergunta que tem na mente delas. Por que eu sou fraco diante das situações? Por que eu não consigo vencer as tentações? Por que eu caio? Eu não consigo vencer os maus pensamentos. Eu não consigo vencer as ideias que o diabo coloca na minha mente. E aí ela começa a procurar uma desculpa. Eu acho que é maior do que eu possa suportar. Eu acho que é difícil, como algumas pessoas dizem, parece que para mim é mais difícil que para os outros. Quando na realidade não é nada disso. Na realidade, ela não vence dentro dela porque ela não reage. Ela não reage às investidas do diabo. Por exemplo, nós podemos ver aqui na Bíblia, em Mateus capítulo 4, da tentação de Jesus. E às vezes a pessoa diz, mas Jesus não é parâmetro, pastor. O Senhor Jesus não é parâmetro. Porque o Senhor Jesus é o Senhor Jesus, sim. Mas vamos olhar a condição que ele estava quando ele foi tentado pelo diabo. Ele não estava na condição de Deus. Ele estava na condição de um ser humano, num deserto, sozinho, fisicamente falando, sozinho. E 40 dias e 40 noites de jejum. Tanto que mostra a debilidade física dele, que diz que ele teve fome. Está aqui, ó, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. E ali o diabo veio com as suas propostas, que todos nós já sabemos. Veio com palavras de dúvida, veio no pensamento, mas Jesus sempre reagia. Depois da palavra do diabo, quando o diabo vinha com a tentação, imediatamente Jesus reagia. E esse é o problema de muitas pessoas, elas não reagem. Ao invés de reagir, elas ficam pensando, ou elas tentam argumentar com o diabo. E o diabo é muito bom de argumento, por isso que a pessoa cai em tentação. Jesus não quis argumentar. Jesus, por exemplo, quando ele disse, se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus não disse para ele, olha, eu até poderia fazer, mas eu não vou fazer porque é você que está falando, porque senão eu vou estar obedecendo ao diabo. Não. Jesus não quis contra-argumentar com ele. Jesus simplesmente foi lá e rebateu e reagiu. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Quer dizer, acabou, resolveu o problema ali. E depois veio novamente, se és filho de Deus, palavra de dúvida, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. Porque o diabo sabe também usar a palavra de Deus como lhe convém. Usou aqui a palavra do Salmo 91, eles te sustentarão nas tuas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Imediatamente, de novo, Jesus não quis argumentar. Jesus foi com a espada, que é a palavra, e rebateu. Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E a terceira vez foi mais forte, quando ele disse, levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Vê que Jesus não poderia ter argumentado que você não tem nada, diabo, tudo foi Deus que criou. Não. Ele simplesmente, e Jesus disse, ordenou, melhor dizendo, retira-te, Satanás. Porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e se lhe dará culto. Ou seja, eu não tenho que contra-argumentar, eu tenho que reagir. E depois que Jesus reagiu, depois que Jesus enxotou o diabo dos pensamentos, enxotou o diabo naquela tentação, está escrito aqui, com isto o diabo deixou, e eis que vieram anjos e o serviram. Deus tem os anjos dele prontos para nos servir. Você pode ter certeza disso. Mas eu não posso ser fraco. O problema das pessoas é jogar tudo na conta de Deus. Deus não é responsável pela tentação. A Bíblia diz que cada um é tentado pela própria cobiça. Deus não é responsável pelas minhas lutas, digamos assim, pelos meus problemas. Não vem dele.
não vem dele. Mas ele é responsável por me ajudar se eu não ceder. Se eu não ceder, eu posso contar com ele. Se eu não ceder, se eu tiver vida com ele, se eu tiver comunhão com ele, se eu resistir, que é o que está escrito, resistir o diabo que ele fugirá. Foi o que aconteceu aqui. Então você pode ter certeza. Os anjos deles virão e nos servirão. Porque o que ele mais quer, é que a palavra dele se cumpra na nossa vida. Então, não seja fraco, não ceda, reaja, porque o Espírito de Deus é contigo. Amém?